Como fazer edit de carro no Gravity Falls? Primeiro, você vai no Pinterest e pesquisa por cenário do Gravity Falls. Depois, você tira um print dos vídeos dos carros que você vai fazer a edit e remove o fundo no Remove BG, deixando só os PNG dos carros. Agora, com a primeira foto selecionada, você vai adicionar a música. Agora, você vai adicionando as outras fotos. Tente deixar mais ou menos no ritmo da música. A última foto, você puxa ela até a batida principal. Agora, você clica no áudio, vai em ritmos, dá um pouco de zoom na linha do tempo e vai marcando as batidas até o final do vídeo. Agora, volto para o começo. Clico em Transição, Camada, e seleciono a transição de esmaecimento e aplico a tudo. Agora, vou em Camada e adiciono uma camada com o PNG do primeiro carro. Puxo ele até a batida principal. Vou em Transformar 2 e espelho ele para ele ficar do lado certo. Agora, abaixo de cada transição, eu dou um corte na camada. Agora, nessa primeira parte, vou diminuir o tamanho do carro e puxar para o lado. Adiciono um keyframe e, mais ou menos no meio, eu puxo o carro para perto da escada. Adiciono outro keyframe perto do que foi criado e, no final, eu puxo o carro como se estivesse entrando na casa. Vou em Animações e coloco a animação de saída Fade Out. Nessa segunda parte, adiciono um keyframe no começo e diminuo o carro, deixando ele na porta. Mais ou menos no meio, eu puxo ele para dentro da casa e aumento um pouco. Um pouquinho mais à frente, corto a camada. Vou em Transformar 2 e espelho ele. Adiciono um keyframe no começo e no final, eu puxo o carro para o lado e coloco a animação de saída Fade Out também. Na terceira parte, puxo o carro para o lado, adiciono um keyframe no começo e no meio, puxo ele para perto da escada. Dou um corte depois do keyframe e espelho ele. Corto de novo e espelho mais uma vez. Adiciono um keyframe no começo e perto dele, puxo o carro para frente da escada. E no final, diminuo o carro e puxo ele lá para cima. A animação de saída é a mesma. Na quarta parte, puxo o carro para o lado. Adiciono um keyframe no começo e no meio, puxo o carro para o meio do quarto. Agora, dou um corte, espelho ele em cima da marcação, dou outro corte e espelho de novo na outra marcação. Dou outro corte e espelho de novo. Adiciono um keyframe no começo e no final, puxo para o lado. Nessa última parte, adiciono um keyframe no começo e puxo o carro para o lado. Com uma distanciazinha, eu puxo ele para o lugar dele. Volto para o começo do corte e adiciono uma camada com o PNG do segundo carro. Ajusto ele no lugar dele e puxo até a batida principal. Agora, volto no começo, dou um corte, espelho ele, dou outro corte e espelho de novo. Adiciono outra camada com o terceiro carro, adiciono um keyframe no começo, diminuo o carro e puxo para o lado. Quando o carro branco aparecer, eu puxo ele para o lugar dele. Agora, adiciono outra camada com o último carro. Viro ele e puxo para o outro lado. Adiciono um keyframe no começo e, aonde o carro branco aparece, eu puxo ele para o lugar certo. Puxo as duas camadas até a batida principal. E agora, na camada do carro azul, eu adiciono um keyframe aqui no meio, um pouco antes da primeira batida. Eu vou em Transformar 2 e clico algumas vezes em Girar. Agora, adiciono um keyframe em todas as camadas nesse mesmo alinhamento, um pouco antes da primeira batida.
Em cima da primeira batida, eu puxo o carro para o lugar onde o outro carro está. Vou fazer isso em todas as camadas, que é para dar aquele efeito girando. Agora é só ir fazendo o mesmo em todas as batidas. Adiciono um keyframe nessa última batida e adiciono o vídeo do primeiro carro. Ajusto na tela, puxo um pouco a camada para frente, corto em cima do último keyframe. Viro o carro e na batida principal eu deixo o PNG igual com o vídeo. Corto o pedaço que passou e no final de cada camada eu puxo o carro para dar mais uma giradinha. No primeiro keyframe dessa parte cortada, ajusto o carro onde ele estava. E agora, em todos esses keyframes, eu vou adicionar o gráfico entrada cúbica. Vou colocar em todas as camadas. Agora é só ir adicionando uma cena em cada marcação dessas. Volto para onde os carros começam a rodar e adiciono o efeito agitar. Clico em Objeto e seleciono a primeira opção. Diminuo ele, adiciono um keyframe no começo e no final eu zero tudo. Vou duplicando o efeito e colocando 2 em cada batida. Depois que chegar na batida principal, aumente tudo no keyframe do começo e continue no mesmo processo. Salve o vídeo e, com o vídeo no CapCut de novo, vá em borrão de movimento. Deixe o desfocar em 100 e a mistura em 50. E pronto! O resultado está nos shorts. Se quiser aprender a editar, clica no link fixado nos comentários.